Muito boa noite, meus queridos irmãos e irmãs, que estão aqui para nós compartilharmos esse momento, né, de estudo do livro Fundamentos do Lar Cristão. Hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, a professora Marizane Fensk, né, que é responsável por todas as escolas aqui da Associação Paulista Sudeste, né? Uma grande responsabilidade que ela tem desempenhado ali com muito talento, né, muito profissionalismo. Estamos felizes de recebê-la aqui, professora. Vamos pedir as bênçãos de Deus, então? Querido e bom Pai que estás nos céus, te damos graças a Deus pelas bênçãos que o Senhor nos tem concedido na sua providência, Senhor, suprindo cada uma de nossas necessidades. Agora, Senhor, iremos abrir esse livro que foi revelado por ti, Senhor, a tua serva, que trata de assuntos fundamentais para a felicidade e o bem-estar das famílias. Que teu Santo Espírito possa guiar na compreensão, Senhor, deste tema e assim possamos, ó Deus, desenvolver princípios de vida que nos ajudem a ser pessoas melhores dentro da família e na sociedade. Use mais uma vez a tua serva, a professora Marizane, que ela seja um instrumento nas mãos do teu Santo Espírito, Senhor. Essas bênçãos nós te suplicamos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos aí estender as boas-vindas mais uma vez, professora Marizane Fensk, né? É a coordenadora educacional aqui da Seção Paulista Sudeste, né? Responsável por aí. São quantos funcionários mesmo, professora? 650, professora. 650 funcionários, entre professores, né? Funcionários das escolas adventistas, que é uma grande, grande responsabilidade, né? E Deus a tem assim usado de maneira que ela sempre está compartilhando conosco as vitórias, né, as conquistas, os alvos, as metas atingidas. A gente está sempre muito feliz que Deus tenha abençoado ricamente aqui a educação na nossa região. Então, estamos Amém. felizes, professora, seja bem-vinda, que Deus a use, né, e que essa mensagem possa vir ao encontro das nossas necessidades. Amém. Obrigada, pastora. Essa sua igreja é muito animada, hein? É de madrugada, é à noite. Aqui é portas abertas online todo o tempo, né? Que Amém, amém, amém. bom, Deus seja louvado. Marilei, bom te ver, viu? A Marilei esse ano tá num ano sabático. Sabático. Eu espero que o ano sabático dela termine. Mas Fazendo falta, viu? Ela não está sentindo falta, mas está fazendo falta para a gente. É muito bom encontrar vocês. obrigada. Edilza, parabéns aí mais uma vez pelo seu trabalho, pelo todo o seu empenho, o esforço que você tem aí diariamente para poder manter homens e mulheres conectados, proporcionando esse momento para todos nós. Amém. O livro desse ano é muito interessante, né? Eu estou sempre lendo os da educação, né? O combo de Ellen White da educação, então, fundamentos da educação cristã e tudo mais. E reler o Fundamentos do Lar Cristão foi muito interessante, muito bom para mim. É, por mais que você já tenha aí os seus anos de vida, sempre tem tanta coisa para aprender, né? E eu fico pensando, se a gente voltasse atrás, eu faria coisas diferentes, sabe? Eu não penso assim, tudo meus erros, meus acertos me trouxe até aqui. Eu penso assim, se eu pudesse voltar atrás, eu de fato faria coisas diferentes. E esse livro faz a gente refletir. Agora aqui em casa a gente está na fase de netos, né? Começando tudo de novo, tudo de novo. Vocês vão saber o que é isso já já. Tudo de novo. Os móveis da casa, os livros que tem. Olha aqui, ó, gente, ó, lição do Hall do Berço. Tudo de novo. E é como se a gente revisitasse a nossa vida lá atrás e recomeçando. E é uma oportunidade boa de fazer isso, né? E quando você lê um livro como esse, você lê orando, né? Pedindo para Deus que abençoe seu lar, perdão pelas coisas que podia ter feito melhor, pedindo oportunidade a Deus de dar espaço para a gente poder trazer isso para os nossos filhos, né? A gente está na fase aqui em casa que as três meninas estão casadas, e aí
Uma já tem um filhinho de 1 ano, a outra vai ter um bebê agora em julho. Então a gente fica pensando assim, ai, tomara que a gente tenha oportunidade, né? Tomara que elas façam melhor do que a gente, tomara que isso esteja à disposição. E a gente vai dando um monte de livros para eles também, e orando a Deus para que leiam, para que pratiquem, né? Que eles errem menos que a gente, que acertem, né? E o tema o capítulo 10 que a Edilza me deu é um tema muito intrigante, assim. Eu até devia ter olhado antes para pular esse capítulo aqui. Como conviver com o jugo desigual? O jugo desigual é uma coisa bem polêmica, devia deixar para o pastor falar isso. Mas porque tem gente meio doida que acha que umas coisas assim que, não, que são só diferenciais é jugo desigual. Então, não vou entrar nessa demanda, a gente vai focar aqui no jugo desigual do crente com não crente. Antes de a gente ler alguns trechos do livro, eu queria dizer para você, a gente vai ler o capítulo que vai dizer para a esposa ou para o esposo se manter firme no casamento, ainda que haja um jugo desigual, desde que não quebre os princípios do Senhor. Essa é a condição. Não quebrando os mandamentos do Senhor, aquele que é nosso compromisso com o nosso primeiro esposo, né, que é o Senhor. O restante a gente tem que fazer um esforço humano e sobre-humano para poder se manter nessa relação, que foi uma escolha nossa. Mas alguns pontos aqui do livro, antes de entrar, a gente vai ler assim, para não dar a impressão de que é para estar numa relação disfuncional a qualquer custo, tá bom? A gente não tá falando aqui de ficar apanhando do cônjuge, não tô falando do marido, porque tem mulher que bate em homem, acreditem, viu? Tem umas mulher brava por aí, dá até vergonha. Não é nesse sentido. É no sentido de, assim, vamos excluir isso. Então, eu quero começar falando para vocês assim, ó, se alguém vive uma situação de violência doméstica, não é esse o plano de Deus, tá bom? Edilza, se eu puder compartilhar alguma coisa da tela, aí você me avisa, tá? É, então, não é esse o caso. Eu até queria mostrar para vocês algumas leis que protegem homens e principalmente mulheres de situações de violência. Você sabe, violência doméstica, agressão física, a violência psicológica, a privação do patrimônio, às vezes como é que a gente chama? Alienação parental, que é não dar oportunidade para os filhos terem contato com o pai e a mãe, são formas de violência, né? E a doutora Damares, que é muito conhecida de vocês aqui, que a Edilza está sempre convidando para estar aqui junto com a gente, ela fala de algumas leis que a gente pode ter acesso no caso de estar numa situação como essa. Então, você conhece a Lei Maria da Penha, que ela é um marco, né, na defesa dos direitos humanos das mulheres no Brasil. Maria da Penha foi uma mulher que, se não me engano, ficou cadeirante depois de violência que ela sofreu do marido. A gente tem a lei também da Carolina Dickmann, que foi contra o crime cibernético. Uma pessoa pegou as imagens dela e espalhou. Então, é uma lei também que nos protege, homens e mulheres, né? Tem a lei Joana Maranhão, que alterou o prazo de prescrição do crime de violência sexual contra crianças e adolescentes no país. Então, hoje, é possível fazer uma denúncia voluntária até 20 anos após concluir a sua maturidade. Então, é, é importante a gente conhecer esse direito. A lei do minuto seguinte, que garante que as vítimas de violência sexual têm o direito a atendimento obrigatório, gratuito, no minuto seguinte da agressão nos hospitais da rede pública, sem necessidade de apresentar boletim de ocorrência, que era o que tinha antes. A lei do feminicídio, que alterou o Código Penal brasileiro e colocou como agravante um específico no homicídio, o feminicídio, né? Em outras palavras, é homicídio que é contra uma mulher, em decorrência da discriminação de gênero, por ela ser mulher, simplesmente por isso. A lei da importunação sexual, que foi sancionada aí há uns 5 anos, ela criminaliza a importunação sexual no país. Então, às vezes a gente vê isso em alguns ambientes de trabalho, em alguns lugares onde essa pessoa é vítima de um ato libidinoso, né?
Então, é importante a gente conhecer. Obrigada, eu estou de anfitrião agora. É importante a gente conhecer, é importante a gente saber que nós temos direito, que não é errado você lutar para você ter uma vida funcional, normal, de um humano, né? De um ser humano que, que tenha aqui a condição de ter uma vida digna. Então, a gente não está falando desse caso, tá bom? A gente está falando aqui de situações onde não há violência. Então, é aqui a partir desse conceito que a gente vai entrar no estudo. Combinado? Para você não entender assim que é a qualquer custo. E eu quero começar também convidando você para abrir a Bíblia, porque a Bíblia tem que ser a nossa fonte de inspiração. O livro que a gente está lendo, os escritos de Ellen White, e tantos outros bons escritos, ele serve como um complemento, mas a nossa base é a Bíblia. Então vamos para a Bíblia? 1 Coríntios 7. Hoje de madrugada eu fui reler esses textos aqui e eles são muito interessantes. Eu vou ler do 12 até o 16. Eu gosto muito do 14, do 16, mas eu vou ler o contexto aqui. Aqui em Coríntios, Paulo está falando sobre a estabilidade da família, tá bom? Sobre ser um ambiente funcional, um ambiente de paz, de harmonia, né? Ele dá algumas dicas aqui. É, e ele vem trabalhando no verso 10 sobre os conselhos de não se separar. Ele diz lá: casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, e o homem não se separe da mulher. No verso 12 diz assim: ao mais, digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, não crente, que não é da sua religião, e essa consente em morar com ele, não a abandone, ok? Tem crente que acha que ficou crente, agora tem que abandonar o cônjuge porque ele não é crente. Quem era crente mudou, mudou o jogo. Então, agora, pelo seu testemunho, você vai conquistando o seu cônjuge. Verso 13. E a mulher que tem marido incrédulo, e esse consente em viver com ela, não deixe o marido, ok? Ela não está dizendo que é fácil, ela não está dizendo que é fácil, está dizendo que não é para você abandonar seu cônjuge. Verso 14. Olha que coisa linda, gente. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio com o marido crente. Olha que bênção, está dizendo assim, ó, você abençoa o seu cônjuge só pelo fato de você ser crente, de acreditar em Deus. Você já está abençoando o seu cônjuge. Olha que coisa linda, né? Isso é ser Jesus dentro de casa. E daí ele continua: se o crente quiser apartar-se, que se aparte em tais casos, mas a mulher não fica sujeita à servidão lá. Olha o verso 16, que coisa mais linda. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? E aí ele continua dizendo, ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus tem chamado. Assim ordeno. E tem algumas versões que ela diz assim: a mulher, por seu testemunho, salvará o seu marido incrédulo. Já pensou que coisa linda? Bom, com base na Bíblia, nesses textos que a gente leu, agora vocês têm o livro aí na mão. E o livro que vocês estão estudando, no capítulo 10, ele vai abordar um pouco mais esse assunto. E ele começa já fazendo uma pergunta, né? Eu gosto de Ellen White que ela traz você para dentro do texto do livro. Acho que ela tem jeito de professora, né, Marilei? Porque ela traz o povo para dentro da história, ela te envolve, ela conta histórias. E aqui ela vai contar uma também. E ela pergunta assim: deve a esposa abandonar o marido incrédulo? E aí ela diz que ela recebia perguntas, né? Acho que ela devia ter meio um consultório de família, né? O povo devia mandar carta para ela. E se fosse WhatsApp, acho que encheu o WhatsApp dela de perguntas. Se ela tivesse um Instagram, o povo ia mandar lá umas caixinhas de pergunta, né? E aí ela diz que uma mulher que passava muitas provações com o marido pede o conselho dela.
se ela devia se separar. E ela conta que o marido, que não era crente, fazia de tudo para tornar difícil a vida da esposa e a educação dos filhos. E ele era profano, vulgar, abusivo na linguagem para com a esposa, ensina os filhos a desacatar a autoridade da mãe. E ainda diz assim, ó, que quando ela estava orando com os filhos, ele entrava, fazia barulho, amaldiçoava a Deus, falava injúrias contra a Bíblia. E daí aquela mulher, claro, né, gente, humana, ela se sente assim desencorajada e ela sente que a vida dela é um fardo. E aí ela começa a se questionar, né? O que que eu posso fazer? Que benefícios eu tenho para os meus filhos permanecendo em casa? E ela sente vontade de fazer as coisas para o Senhor, mas ele está sempre ameaçando ela e constantemente ensinando os filhos a desrespeitá-lo. Essa é a situação. Qual é o conselho que ela dá? Ela diz assim: mães, S- sejam quais forem as provas a que vocês forem chamadas a enfrentar através da pobreza, porque, vamos imaginar a pobreza? É duro, né? Pensa você não ter comida para dar para seus filhos. Não é duro? Você vai abandonar seu lar porque falta comida em casa? Ou feridas na alma. Quantas pessoas se relacionam com outras dentro de casa que são pessoas completamente destruídas emocionalmente? A gente tem visto aí a doença do século, né? A depressão, as crises de ansiedade, doenças neuropsíquicas que causam realmente assim, suga a energia de quem é o cuidador ali, né? Outra pergunta que ela fala, ditadura, a tirania do marido do pai, mas ela diz assim, ó, não abandone os filhos. Olha que coisa interessante, né? Não abandone os filhos. Olha isso que forte. Não os deixe sob a influência de um pai ímpio. A sua obra é contrafazer a obra do Pai que está sob o controle de Satanás. Então, se a gente tem filho, nós não devemos abandonar os filhos e nem deixá-los sob a influência daquele pai incrédulo, porque isso seria deixar eles entregues à influência total de Satanás. E aí, não é fácil, mas o conselho é esse, nem tudo que a gente tem que fazer é fácil. Ela diz assim, sobre o exemplo de domínio próprio. Ela lembra, as provações são difíceis mesmo, é, mas ela convida essa esposa a ser um exemplo diário, vivificante de paciência e domínio próprio. E ela diz assim: faça um esforço para manter o ambiente de paz na sua casa, para agradá-lo, mas olha só a regra: faça o esforço para agradá-lo, vírgula sem sacrificar com isso um só princípio da verdade. Entenderam? A nossa primeira devoção não é com o cônjuge, é com Deus. Isso, primeiro Deus, depois todas as coisas serão acrescentadas. É claro que para isso, ah, a gente precisa entregar nosso ser completo para Deus, porque Deus é que vai trazer para nossa mente, nosso corpo, nosso espírito, essa paciência, né? O que a Bíblia diz assim, a paz que vai além da compreensão, que vai além do entendimento. Mas a Ellen White aconselha essa mulher que ela seja cuidadosa, atenta, paciente, tolerante. E olha que interessante, não procure impor a verdade. Como é difícil isso, gente, quando a gente está certo e tem a verdade, né? Ai, como é difícil. É difícil para vocês? Olha, quando você sabe que está certo, você tem convicção da verdade, aí você vê seu cônjuge, seus filhos ali do outro lado, a gente quer impor, né? Vamos pensar lá no céu? Deus impôs para Lúcifer a vontade dele? Então, quem somos nós para impor a nossa vontade? Ainda que a gente esteja com a verdade, né? Lá no céu existia a verdade. Mas o que que a gente deve fazer? Cumprir o nosso dever como esposa, como marido, e assim influenciar o nosso cônjuge. As nossas afeições, e ela dá esse conselho para essa esposa, né? Que também serve para o esposo. Ela diz assim, ó.
Suas afeições não necessitam ser negadas a seu esposo, ou à esposa, se for o caso. Mostre todo o agrado possível. Olha, que interessante. Muita gente acha assim, ó, que eu sou crente, eu preciso agora me afastar de quem não é. Meu marido não é uma boa influência para mim, então eu tô afastada. Não. Ela diz: não permita que sua fé religiosa a afaste do marido. Conscienciosamente obedeça a Deus e agrade seu marido, tanto quanto puder. Obedeça a Deus, agrade seu cônjuge, tanto quanto puder, ok? Não é incondicionalmente, tanto quanto puder. O que que não é uma condição? Obedecer a Deus, ok? É, e aí, qual é o conselho que ela dá? Deixe claro que você ama a Deus e que confia nele. Dê prova de que você confia em Deus. Olha, pense num cônjuge que só reclama. O outro vai ver Deus? Você é crente, mas olha só, tá só reclamando e brigando. A responsabilidade é maior, não é? É muito maior. Mas o conselho aqui, ó, não permita uma só palavra de reprovação ou censura cair nos ouvidos do seu cônjuge. Ainda que você passe por muitas provas, por dificuldades, não fique contando suas provas, conte as bênçãos. Essa frase aqui, gente, dá para twittar, não tem mais Twitter, né? Agora é X. Xstars, como é que fala? Sei lá. O silêncio é eloquência. O silêncio é eloquência. Hoje eu estava vendo um vídeo de dicas assim de como você lidar com pessoas difíceis, né? E uma das dicas que um neurocientista dizia assim, ó, quando a pessoa gritar, estiver alterada, em vez de responder, pare, respire e olhe fundo nos olhos dela e pergunte: tá tudo bem com você? Ellen White é uma baita neurocientista, né? Ela diz: silêncio é eloquência. Olha só, gente, anota isso, ó. Palavras precipitadas apenas farão aumentar a infelicidade. Tem gente que acha assim, ó, que vai desabafar e vai tirar aquela coisa ruim de dentro, e depois fica ruim também. E o outro ofendido, e a relação pior do que estava antes. Então, se palavras precipitadas resolvessem, dava certo, mas não resolve. Só aumenta a infelicidade, porque daí você tinha a raiva e agora a culpa, né, de ter sido precipitado. Então, qual é o conselho? Mostre-se contente e feliz. Leve para o seu lar alegria sempre que possível. Expulse as sombras. A minha mãe dizia assim, ó, a gente não deve ficar suspirando de cansaço quando chega o pôr do sol do sábado. Parece que a gente está suspirando, assim, que é um fardo. Não, não é para dar suspiro de cansaço, é para plenamente receber o sábado com alegria, né? Com contentamento, com palavras de gratidão. E se sabe, né, que uma ação positiva traz outra, né? Uma ação positiva traz outra. Na psicologia, a gente aprende que em situações assim, nós temos dois R's que a gente pode escolher. Responder ou reagir? Vamos fazer uma hipótese. Vamos dizer que um dos cônjuges chega em casa e briga e reclama. Você pode reagir, reclamando do mesmo jeito, ou pode responder. Você pode reagir. Ele vai chegar e dizer, ou ela vai chegar e dizer, você não passou no mercado, não fez as compras. E aí o outro vai dizer, você também da outra vez esqueceu. Ou você pode dizer, ai, não passei. Tava chovendo, achei que dava pra gente se virar hoje, eu vou amanhã. Ficou chateado, né? Você estava esperando sobre isso. Entende? Responder ou reagir. As duas opções estão na nossa responsabilidade. O que o outro faz é do outro. Como você reage é seu. Vou repetir porque não é fácil. Se a Edilza me xingar, é ela que está xingando. Isso é dela, é ela. Agora, como eu vou reagir, sou eu.
É difícil, né? Aí ele diz assim: ah, mas me provocou. Ok, mas você não é livre para escolher? Você eu posso pensar, né? É, quando eu atendo pai bravo, Marilei, eu, eu fico olhando e fico pensando assim: nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra a gente, entende? Não é, minha luta não é contra esse cara. Se ele tá irado, se ele tá querendo humilhar as pessoas, não é contra, minha luta não é contra ele. É o que diz o verso, né? Contra nossa luta não é contra a carne, não é contra, mas as potestades do mal que habitam na região celeste. Então, tudo é o grande conflito. Em um momento eu posso ser usado pelo bem e pelo mal, e todos nós. Então, é, escutar a pessoa, procurar fazer perguntas, repetir que você entendeu o que ela disse, para ir diminuindo aquele nível de estresse. A gente pode fazer isso? Pode. É fácil? Não é. Dá para fazer? Dá. E sai mais barato. Se a gente só fizesse conta, né? O que que sai mais barato? Responder ou reagir? A gente já, né, racionalmente escolheria o que vai dar menos custo depois. Bom, Ellen White aconselha que o cônjuge conserve a alegria. Como é que a gente conserva a alegria? A gente conserva a alegria exercitando a alegria. Vamos imaginar que você saiu de casa chovendo e seu guarda-chuva abriu, virou para cima. Você pode reclamar, resmungar, xingar, ou você pode rir e pensar assim: se estivesse filmando, dava uma pegadinha no Faustão. Ainda tem? Não, nem tem mais Faustão, né? Dava uma pegadinha, dava um vídeo para o TikTok. Então, você pode. Já aconteceu de você tropeçar, cair, ria. Porque se você transformar aquilo, se a gente conseguisse transformar aquilo como se a gente estivesse assistindo no outro, você acharia engraçado. Então, ria de você. É exercício. E a gente pode conseguir isso, né? Então, trazer pensamentos. Vem um pensamento negativo, o que que eu posso fazer? Trocar o pensamento. Vou provar para vocês que a única coisa que ocupa dois lugares, o mesmo lugar no espaço, é pensamento. A física diz para gente que dois objetos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Você não consegue colocar uma coisa no lugar que está outra. Fisicamente não tem como. Agora, pensamento, sim. Você está me escutando e está escutando o barulho da sua casa, é ou não é? Então, dois pensamentos ocupam até mais. Você está aqui comigo e está conectado com o outro. Qual é. Você vai escolher qual dos pensamentos você vai focar. Se a gente estiver conversando aqui lá na rua, tiver um barulho de um acidente de carro, a gente consegue continuar escutando aqui e escutar o barulho de lá. Então, se dois pensamentos podem ocupar aqui o mesmo espaço, o que que significa? Que a gente pode escolher um. E se tiver difícil, louvor. Louvor, canta um hino, repete o verso da Bíblia. É isso, gente. Exercício. Qual hino? Às vezes, quando alguém me liga muito estressado e é uma pessoa que eu já tenho um pouco mais de proximidade, eu canto para a pessoa aquela música lá. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo para ti. Eu canto, mando a música para pessoa. Às vezes eu sou meio atrevida, mando a música, porque o louvor, ele passa assim por todas as células. A música não tem filtro e nós temos lindos louvores que podem substituir aquilo lá. Você já percebeu que às vezes você está ouvindo uma música e fica deprimido? Está dirigindo, bota uma música lá, e tem umas músicas meio deprimidas, né? Umas sofrências, assim. Tô falando de música que não é não é de crente, né? Você vai vendo aquilo vai meio deprimindo você. Você troca por louvor, nossa, parece que aquilo muda seu espírito. Então, quando Ellen White aconselha que nos nossos casamentos, nas relações, na família, a gente escolha conservar a alegria, é escolher assim como a gente escolhe o que comer, escolhe o que vestir, escolhe se vai fazer exercício físico, escolhe se vai tomar água, escolhe se vai fazer os 8 remédios naturais lá que a gente conhece, escolhe.
Não significa que seja fácil, mas significa que é possível e que é melhor. Simples assim. A gente sabe que se não fumar, faz bem para a saúde. Talvez alguém goste de fumar. A gente sabe que fazer exercício faz bem para a saúde, embora a gente não goste de fazer. Eu vi pro Pilates hoje arrastada. Arrastada. Eu pensei, já que eu tenho que falar para Edilza, eu vou dar um cano no Pilates. Depois falei, não, deixa eu ir lá. Assim eu acordo. Então, não é fácil, mas eu escolho. E Ellen White está aconselhando a gente a conservar a alegria, é, relembrar as coisas boas, conversar com o Espírito Santo, conversar com o seu anjo. Não conversa com o anjo, né, pastor? Ah, mas pode falar. Fala com o seu anjo aí. É, fala com o Espírito Santo, fala com Deus. Você pode conversar coisas simples, às vezes você está dirigindo, está dentro do ônibus, você fala: Você viu aquilo, Deus? Porque você não pode fofocar com os amigos, mas com Deus pode. Você viu a roupa daquela pessoa? Não achei que combina, não, mas tudo bem. Conversa, vai contando o que você está vendo, vai vivendo aquilo. O Bulhão falava muito isso, né? Para você andar falando com Deus. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, era a época o auge do Bulhão, né? Ele dizia assim: quando entrar no ônibus, chegar no ponto de ônibus, você diz assim: Deus, por favor, manda o ônibus logo. Vai falando com Deus. Deus chegou, ônibus, não é o motorista que eu gosto, você é meio doidinho. Ajuda que ele dirija direito hoje. Né? A gente pode ir fazendo, né, Nádia? Pode ir conversando com Deus. E vai contando as coisas e vai trazendo. Você está cozinhando, você fala: Deus, não me deixa perder o ponto dessa comida aqui. Me ajuda aqui a acertar no tempero. Então, conservar a alegria é um exercício. E a gente pode orar. E Ellen White aqui, ela dá até uma sugestão de uma oração, né? Dizendo assim, para a gente dizer: Entra, Senhor Jesus, para que ceie contigo e tu comigo. E então o hóspede celestial entrará. Quando esse elemento, que é completamente divino, habitar em você, haverá paz e descanso. É isso. Paz e descanso. E o outro conselho que ela dá é manter os princípios cristãos. Deixa eu olhar o horário. Manter os princípios cristãos. é, e ela dá um exemplo do navio. Eu gosto muito de navio, gosto muito de fazer cruzeiro. Aqui em casa a gente gosta muito de fazer cruzeiro. A gente faz, não faz tudo que gosta, né? Mas a gente gosta. Esse ano faremos um ainda. E aí ela diz assim: ó, o lar onde Deus não é adorado é como um navio no meio do mar sem piloto ou sem leme. Forte, né? Deixar as coisas ao acaso. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É só na música. E uma música sem noção. Porque um lar onde Deus não é adorado é como um navio no meio do mar, sem piloto ou sem leme. A tempestade aflige esse navio, sacode, e tem o perigo de que todos a bordo venham a perecer. Então, uma pessoa só em casa cristã muda o ambiente? Claro que muda. Uma pessoa só não cristã muda o ambiente? Muda também. Então, ela nos incentiva a manter firmes os princípios cristãos e, e pedir para Deus que ajude nessa tarefa. Bom, e aí ela dá outro conselho que aquilo que Deus pede, as reivindicações de Deus devem vir em primeiro lugar. E ela conta uma outra história de uma nora que estava muito debilitada porque ela era maltratada pelo o filho, no caso, né? E aí Ellen White fala: olha, a sua nora, que é amada de Deus, mas está como se estivesse num cativeiro. Ela anda tremendo, temendo, desalentada, duvidando e muito nervosa. Ela deve sentir que ela precisa, ela deve lembrar que o casamento não destrói sua individualidade. Olha que texto interessante. Esse povo diz que mulher tem que ser empoderada, né? Achando que descobriu uma coisa que uma luta atual, que é uma militância, achei a palavra. Olha o que Ellen White fala, gente. Olha isso, quantos anos? Ela deve lembrar que o casamento não destrói a sua individualidade. Você tem sua individualidade. E você tem que preservar, porque foi isso que fez o seu cônjuge gostar de você, a sua individualidade. Aí você perde sua individualidade e perdeu aquilo que foi o que ganhou o coração, né? E ela diz assim, ó,
Deus tem direitos mais altos sobre quaisquer direitos terrenos. Antes do meu cônjuge, Deus tem direito por mim, porque ele me comprou com o próprio sangue dele. Eu não pertenço a mim mesma, mas eu pertenço inteiramente ao Senhor. E aí ela dá conselho para essa sogra que cuide da nora, porque ela está adoecendo. Eu não sei se tem mais sogra aqui, mas eu quero chamar você para conversar de sogra. A gente precisa estar ali pronto para aconselhar. A aconselhar. É claro que a gente não vai ser intrometido, é claro. Mas a gente tem que interceder por eles. Você tem alarme de oração aí no seu celular? Já contei para vocês os meus alarmes, né? Eu tenho alarme aqui dos filhos, dos genros, das neto e assim por diante. Então, nós precisamos estar ali e defender. Não é porque é nosso filho ou nossa filha que a gente vai deixar o cônjuge dele passar necessidade ou privação. Não, a gente tem que defender, tem que lutar por eles. E às vezes tem casamentos, como é esse caso aqui que ela cita, que foi uma armadilha do diabo. Tem mesmo. A Marilei e o pastor devem conhecer centenas de casos, né, nesse tempo de ministério deles, que se sabe, é uma armadilha do diabo. E, e aí aqui ela chama atenção, porque às vezes o cônjuge é um opressor possuído do espírito do dragão, diz ela, e não está de acordo com a vontade de Deus. Forte, né, gente? E, e aí ela chama a nossa atenção. E o livro, esse capítulo termina de um jeito muito interessante. Eu nunca tinha lido isso, eu não tinha prestado atenção, né? Ela dá um conselho para uma pessoa que o nome começa com K. Ellen White era muito discreta, não tinha LGPD na época, mas ela já usava, né? Ela não entregava assim quem eram as pessoas. Então ela se chama de irmão K. Você tem aí o livro, né? No último capítulo, no último parágrafo. Ela diz: o irmão K está muito desanimado, mas necessita ser fervoroso, firme e decidido em cumprir seu dever em família, levando-a consigo se possível. E ela diz assim: irmão K, você não deve poupar esforços para convencer a sua família a te acompanhar na jornada para o céu. Mas, se a mãe e os filhos não escolherem acompanhá-lo e procurarem desviar dos seus deveres e privilégios religiosos, você deve prosseguir, ainda que tenha que ir só. Tem um hino agora, né? Se você não vai, não me impeça de ir. Conhecem? Tem um hino agora. Se você não vai, não me impeça de ir. E aqui ela está dando esse conselho. Faça de tudo para levar sua esposa, seus filhos com você. Mas, se eles não forem, você precisa ir. Precisa viver no temor do Senhor. E ela diz mais: aproveite todas as oportunidades para assistir às reuniões, os cultos e adquirir força espiritual. O que a gente está fazendo aqui hoje é adquirindo força espiritual. E porque ela diz assim, ó, você vai precisar no futuro. Você já ouviu falar de reserva? A gente faz poupança, a gente faz reserva de alimento na nossa despensa, a gente tem produtos de limpeza armazenado. Mas e reserva espiritual? É o que ela está falando aqui, ó. Você precisa aproveitar suas oportunidades de assistir reuniões e adquirir força espiritual que puder, pois necessitará dela no futuro. Acha que o dia que a gente tiver lá na frente numa luta ou na perseguição, nós vamos ter Bíblia? Vai estar aqui, ó. Nós vamos ter que ter uma reserva aqui espiritual para o futuro. E, e olha, ele diz assim, ó, você não deve desanimar. Se puder salvar unicamente uma parte de sua família, será muito melhor que perdê-la toda. Lembrando que nem tudo está nas nossas mãos, né? Deus dá livre-arbítrio e a pessoa é livre para escolher. Mas a Bíblia está aqui para nos dar a promessa e ela diz que a esposa incrédula é santificada no convívio com o marido crente e vice-versa. Então, que a gente possa ser essa mãe, esse pai, essa irmã, esse esposo, essa esposa que vive contente, que não negocia princípios e que santifica a família. Deus seja louvado pela sua vida. Continue lutando, não desista. A família é o lugar que o diabo mais ataca. Não desista, não desanima. Lute para manter a paz, lute para manter a harmonia, lute para manter a alegria. Eu vou orar por você agora e vou pedir para você orar por mim também, porque aqui a gente troca intercessão. E assim a gente busca a bênção de Deus, a santificação de Deus para nossa família. Vamos orar? Deus querido,
Obrigada pela tua palavra. Obrigada pelo conforto que é ler na Bíblia, que a esposa incrédula é santificada no convívio com o marido crente e que o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa que é crente. Nos torna, Senhor, aquele que santifica. Nos usa, nos dê força, alegria, serenidade. Protege, Senhor, a nossa família. Converte os nossos cônjuges, nossos filhos, aqueles que ainda não estão do teu lado. Traz, Senhor. Não permita que a gente desista de interceder por eles e que teu Espírito Santo incomode, Senhor, até que eles estejam do seu lado. Que na tua volta a gente possa dizer: Senhor, eis-me aqui com meu esposo, com a minha esposa e os filhos que me deste. Uma bênção especial a esse grupo, a liderança aqui dessa igreja, cuida deles, fortalece, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.